Boa noite a todos, pessoal. Todos estão me ouvindo? Por favor, me dê um ok, fala alguma coisa. Boa noite, sim. Então, boa noite então a todos. Estamos iniciando a nossa quinta aula já, né? A nossa quinta aula de matemática financeira. Antes de iniciarmos nosso conteúdo de hoje, que já foi postado lá no grupo já, é, todos estão já com atividades em dia ou ainda não? Todos estão com em dia ou alguém ainda está devendo atividade? O meu falta só de ontem, porque aqui deu uma chuva que até a internet não estava funcionando. Ah, sim. Então o que acontece? Eu vou estar atualizando, né? Ao que nós estivermos encerrando a nossa aula de hoje. Eu vou estar fazendo uma nova correção das planilhas. E ainda hoje vou estar postando uma planilha já atualizada das atividades feitas. Lembrando, pessoal, explicando novamente. Se tiver com um pontinho verde, é que a atividade já foi entregue. E o F não quer dizer que é falta, é que a atividade ainda não foi feita devolutiva. Então, é uma forma de para mim saber quem é que não fez ainda e quem é que já fez. Então, aquilo ali não quer dizer presença, não quer dizer falta. Quer dizer, quer dizer a quantidade de atividades feitas. Ok? Então, pessoal, quem aí se lembra do juros simples, média aritmética? Alguém lembra desse conteúdo? Juros simples sim, né? Nós já falamos já um pouquinho. E média aritmética? Alguém se lembra? Eu não. Opa, falei errado. Progressões aritméticas. Confundindo média aritmética. Então, nós vamos estar falando um pouquinho então sobre esse conteúdo de hoje. Então, eu vou estar compartilhando com vocês a tela. Lembrando que a nossa aula está sendo gravada, tá bom? Então, finalizando a aula, eu vou estar postando na plataforma o conteúdo da nossa aula de hoje. Só ver aqui porque não quer abrir. Ok, vai abrir aqui agora. Compartilhar na tela. Vou abrir o chat aqui, se caso vocês tiverem alguma pergunta. Então, o que acontece? Nós vamos falar um pouquinho sobre o juros simples, progressões aritméticas e as funções. Então, antes de começar, então, nós vamos falar da parte mais fácil. O que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência de números que ele vai ser em sequência, por exemplo, de 2 em 2, de 3 em 3 e assim por diante. Então essa progressão aritmética, ela vai me mostrar os termos. Por exemplo, 3 mais 7. Qual que é o intervalo de 3 a 7? Quantos números que eu estou pulando? Do 3 até chegar ao 7. Três? Na verdade, 4, né? Então, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, nós temos quatro números que se aproximam do 3 até o 7. Então, do 11. Na verdade, como é que seria, para a gente não errar esse cálculo? Seria o segundo termo menos o primeiro. Então, o 3 é o primeiro termo, o 7 é o segundo e o 11 é o terceiro. Então, seria o segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo e assim por diante. Então, 7 menos 3, 4. 11 menos 7, 4. E assim por diante. Então, por exemplo, e temos também uma forma de fazer uma sequência numérica, sequência de números, que
pressupõe que ele vai usar um intervalo. Por exemplo, quanto que é 6 menos 2? Quanto que é 6? 4. 4. E quanto que é 18 menos 6? 12. 12. Então, o que que você percebeu nisso? Primeiro é 4, depois é 12. Ou seja, ele tem um valor de 4 em 4, só que o 4 ele é multiplicado por um outro termo, que nesse caso é o 3. Então eu vou estar usando essa forma de estar calculando. Por exemplo, no exemplo 3, 2, 5, 10, 17. Quanto que é 5 menos 2? 3. 10 menos 5. 5. 15 menos 10. 5. Não, opa, desculpa, eu falei errado. 17 menos 10. 17. 7. Então vocês notaram que do primeiro para o segundo tem uma diferença de 3 números. Do 5 para o 10 tem uma diferença de 5 números. E do 10 para o 17 tem uma diferença de 7 números. O que vocês perceberam nisso? Que é uma sequência de números ímpares, né? 3, 5, 7. Ou seja, a progressão aritmética nós podemos fazer várias formas de cálculo, aonde ele vai ser um número contínuo, sempre a diferença vai ser o mesmo número. A sequência vai ser um número multiplicado por uma sequência. E o terceiro nós vamos usar no caso aí, um número ímpar para estar fazendo essa interposição. Então, o que o meu enunciado fala aí? O número que continua em cada uma das sequências, na ordem dada, deve ser respectivamente 15, 54 e 26. Por quê? Vamos analisar. O 3 por 4, 3 por 7 aumentou 4. Do 7 para o 11 aumentou 4. Qual que é o próximo número depois do 11? Somado com mais 4. Qual que é, pessoal? 15, isso mesmo. Então, o que você percebe? Que esse é bem tranquilo, porque você fez um cálculo e olhou a sequência. Agora, qual o número que eu multipliquei o 2 que deu 6? Qual o número, pessoal? Que eu multipliquei 2 que deu 6? 3, isso mesmo. Então, 2 vezes 3, 6. Então, se eu multipliquei o 2 3 vezes para dar 6, se eu multiplicar o 6 3 vezes, dá quanto? Quanto que é 6 vezes 3? Isso. E se eu multiplicar o 18? 18 vezes 3? Isso mesmo, 54. Note que todo número anterior eu estou multiplicando por 3. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Então, nesse caso, na primeira foi uma soma. Na segunda foi uma multiplicação. Na terceira, o que acontece? 2 para 5 aumentou 3. De 5 para 10 aumentou 7. De 5 para 10 aumentou 5. De 10 para 17 aumentou 7. Pela lógica, qual que é o próximo número ímpar que eu vou usar?
Número ímpar. Eu usei o 3, eu usei o 5 e usei o 7. Qual que é o meu próximo número ímpar? 9, isso mesmo. Então, eu vou pegar o 17 e vou somar com mais 9. Quanto que é 17 mais 9? Então, meu próximo termo então seria o quê? 26. Até aí tudo bem, pessoal? Até aí tudo tranquilo? Ok. Então, aqui está mostrando o que foi feito, né? Que a sequência, primeiramente, a sequência 1. A sequência 1 eu usei de 4 em 4. A sequência 2 eu usei um produto, né, da multiplicação, que multipliquei por 3. E o 4 e o 3 eu usei a sequência de números ímpares distintos. 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Então essa aí é a famosa progressão aritmética, aonde eu vou usar uma sequência de números, aonde o número que eu estou multiplicando, ou somando, ou subtraindo, ou dividindo, ele será uma razão. Então, a diferença entre os termos é chamado de razão. É a diferença do segundo termo com o primeiro, a diferença do terceiro termo com o segundo e assim por diante. Então, nós temos uma fórmula simplesinha de calcular a razão. É aonde eu vou ter o termo, né? Aonde eu vou pegar, nesse caso aqui, ó, a n, que é igual a primeiro termo, que é igual a n menos 1 r. Professor, mas parece que é um bicho de 7 cabeças. Não é. Ou seja, o a é o valor que eu quero, o n é o número de termos e o r vai ser a minha razão, aonde eu vou estar calculando esse resultado. Então, pessoal, mas como é que eu vou fazer essa parte aí? Eu vou pegar aqui um exemplo bem simples para a gente calcular. Quer ver? Vamos. Cadê o exercício de razão aqui? Só um minutinho. Então, pessoal, é o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar essa parte aqui. Vou até duplicar aqui o slide para a gente aproveitar aqui. Eu vou usar aqui a forma. Ó, de acordo com a PA, que é a progressão aritmética, calcule o oitavo termo da sequência abaixo. É 4, 4, 12, 20. Ó, de acordo com a PA, calcule o oitavo termo da sequência abaixo. 4, 12, 20. Então, eu vou baixar aqui.
Qual é o termo que eu quero? Pessoal, qual é o termo que eu quero? O oitavo termo. Então vai ser AN, que é igual a 1, agora eu vou arrumar essa trem aqui, mais R. Então eu vou arrumar aqui para ficar bonitinho aqui a nossa aula, nosso conteúdo aqui. Então, o que vai ser? Eu já tenho o meu primeiro termo, que é 4. Já tenho o meu segundo termo, que é 12. Já temos nosso terceiro termo, que é 20. Falta achar o quarto termo, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, o que acontece? Eu já achei o, o. Na verdade, eu já achei o primeiro, segundo, terceiro. Então, o que vai acontecer? Qual que é a minha razão? A minha razão é o meu segundo termo menos o primeiro. Então, razão é igual. Qual que é o meu segundo termo, pessoal? 12 menos. Qual que é o meu primeiro termo? Então, 12 menos 4 é quanto? 8. Qual que é o meu terceiro termo? 20. Qual que é o meu segundo? 20 menos 12. Então vocês notaram que o primeiro termo a diferença é 8. O segundo termo também a diferença é 8. Então eu já sei o primeiro termo. Eu vou até pôr aqui e vou mudar a cor para mostrar para vocês depois o resultado. Então nesse caso aqui, ó, eu vou pôr aqui na frente, vou pôr aqui. Eu quero o A4, que é igual a terceiro mais R. Deixa eu organizar aqui, ficar bonitinho. Eu vou pôr aqui na frente aqui para vocês, para a gente aproveitar espaço. Quanto que é? Eu quero o quarto termo. Quanto que vale o meu A3? Quanto que vale, pessoal? Quanto que vale o meu terceiro termo? Então, 20 mais a minha razão é quanto mesmo que eu falei? 8. 20 mais 8? 28. Então, o meu quarto termo vai ser 28. Professor, mas eu posso fazer direto, sem fazer conta? Se eu não pedir cálculo, pode. Agora, se eu pedir, não. Então,
O quarto termo é 28. Então, pela lógica, quanto que é o meu quinto termo? E o sexto termo? Meu sétimo termo? E por fim, meu oitavo termo. Isso mesmo. Eu só fiz isso aqui porque nós tínhamos que fazer essa conta aqui 6 vezes. Então, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, de acordo com a PA, calcule o oitavo termo da sequência abaixo. Então, qual que é o meu oitavo termo? 60. Até aí, tranquilo, pessoal? Beleza. Quando nós falamos de progressão aritmética, nós também temos algo que é muito importante no nosso dia a dia: juros simples. Tudo na nossa vida tem juros, né? Se você paga uma conta com atraso, tem juros. Se você vai comprar alguma coisa parcelado, tem juros. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a progressão aritmética versus juros simples. Então, o que é juros simples? Juros simples corresponde a algo que nós estamos pagando a mais, algo que não está de acordo, ou seja, algo que você não está comprando à vista, que você está comprando por um determinado período, por um determinado prazo, certo? Para te ter uma noção mais exata, olha esse exemplo acima. Um capital de R$ 1.000 aplicado por 10 meses a uma taxa de 10% ao mês acumula um montante de 2.000 no final. Ou seja, eu apliquei 1.000 e depois de 10 meses, quanto que eu vou ter de dinheiro? R$ 2.000. Então, eu vou ter um lucro de algum valor. Então, é isso que eu quero fazer. Isso aí que eu quero analisar. Então, quer ver uma coisa? Eu vou direto no ponto. Quer ver? Eu vou até duplicar aqui para entendermos. Ó, eu vou apagar essa parte de cima aqui. Eu não vou apagar o gráfico, tá bom? Que vai fazer parte do meu, do meu trabalho aqui. Aonde eu vou vir aqui, ó, eu vou inserir uma equação. Um pouquinho, eu vou fazer um diferente. Ó, J. Alguém já fez cálculo de juros? Não. Então, pessoal, eu vou ensinar vocês a parte que é mais fácil para vocês entenderem melhor. Pessoal, nós temos duas formas de calcular: J-CIT e o J-CIT sobre 100 e o J-CIT. Professor, mas tem diferença? Tem. O J-CIT, só o J-CIT, ele... Eu vou fazer uma divisão
no início. E o J sobre 100, eu vou fazer uma divisão no final. Particularmente, eu falo que a divisão no final ela é mais tranquila, é mais fácil de calcular do que fazer um J-sit no início ou no meio. Então, eu vou ter que calcular isso. Só que, aplicado por 10 meses, a taxa de juros acumula um montante de 2.000 no final. Então, existe alguma. Ele tem montante. Então, é uma forma que eu posso calcular. Eu posso calcular isso aqui e, primeiramente, então eu vou fazer o seguinte, pessoal, quer ver? Primeiro, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho C de capital. Esse capital, pessoal, não é capital de país, tá bom? De cidade. Eu tenho I, que é igual taxa. E tenho T, que é igual a tempo. E o J, que é juros. Para mim calcular o montante, eu tenho que ter esses valores finais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar. Primeiro, eu não sei o valor dos juros. Eu só sei que eu investi R$ 1.000, que é o meu capital. Investi durante 10 meses com uma taxa de 10% ao mês, que acumula um montante de 2.000. Por enquanto, eu não tenho como resolver o problema do montante. Ele vai ficar para depois. Então, o que primeiro eu vou fazer essa parte aqui? Primeiramente, nesses valores que eu coloquei aí, eu tenho capital? R$ 1.000. Eu tenho a taxa? A taxa é 10%, né, pessoal? Eu tenho tempo? Tenho tempo. O tempo é 10 meses. Então, o que eu vou fazer? Só vou fazer o que? A transformação. Eu vou trocar as letras por números. Então, como eu não tenho o J, é o que eu estou querendo, então eu vou ter isso aqui, ó. Quer ver, ó? Ó. 1.000 vezes o capital, a taxa, que é 10%, vezes o período, que é 10 meses. Isso dividido por 100. Até aí, todos entenderam? Sim. Ok. Quantos zeros que eu tenho em cima? 6 zeros. Eu tenho 3 zeros do 1.000, um zero do 10, mais outro zero do 10, certo? Ó, olha o que eu vou fazer aqui para vocês não fazerem confusão depois, ó. Ó, eu vou repetir. Vou até dar um enter aqui, fica mais longe. Ó, o que acontece? Ó, eu tenho 3 zeros no 1.000, um zero no 10,
outro 0 no outro 10. Quantos zeros que eu tenho no 100? 2. 2. Eu posso apagar esse 0 daqui e apagar esse 0? Posso? Sim ou não? Sim. Porque eu cortei um 0 de baixo como um 0 de cima. Eu posso cortar esse outro 0 e cortar esse 0 de baixo? Sim ou não? Sim também. O que ficou agora? 1000 vezes 1 vezes 1. Quanto que é 1000 vezes 1? Quanto é, pessoal? 1000? 1000. 1000 vezes 1 de novo? 1000. 1000 dividido por 1. Quanto que é 1000 dividido por 1? Quanto que é 1000 dividido por 1? 1000 também. Então, eu tenho... Quanto que é o meu juro? 1000. Então, eu já calculei o valor dos juros. Então, o juro vai ser 1000. Beleza, então eu já tenho o valor dos juros. Então, montante é capital mais juros. Então, eu não preciso fazer... A outra forma que eu ia fazer com vocês era essa aqui, ó. Montante é igual capital mais juros. Eu não preciso fazer. Eu tenho montante? Tenho 2000. Eu tenho capital? Tenho 1000. Eu tenho juros? Tenho 1000. Então, nesse caso, eu não preciso fazer esse cálculo. Eu investi R$ 1.000 por 10 meses, com uma taxa de 10% ao ano, e tive um lucro de quanto, pessoal? R$ 1.000. R$ 1.000. Juros, ele pode ser para ganhar ou para perder. Depende o movimento que você está fazendo nesse capital. Até aí, tudo bem? Sim. Então, essa parte aqui eu não vou ficar mostrando a leitura não, porque vocês depois podem ver. Lembrando, pessoal, uma pergunta. Por que que, por que vocês acham? É isso tudo. Mas vem cá, 10% ao mês. Ó, o primeiro mês é 10%, segundo é 20%, terceiro é 30%, quarto mês 40%, 10 meses é 100%, ou seja, 100% é o dobro, né? Isso que a agiota faz. Empresta dinheiro a juro. Você acha que a agiota empresta dinheiro para ganhar pouco? Então, pessoal, aí ninguém não me perguntou, mas por que que tem a fórmula JCit sobre 100 e também tem J igual CIT, sem o 100%, sem o 100. Por que que eu não ensinei esse e ensinei esse? Nesse caso aqui, pessoal, eu ia fazer J igual o capital, que é 1000, vezes quanto que é a taxa? 10%. Divide o 10 por 100. 10 sobre 100 vai dar 0,1 vezes 10. Olha como é que ficou. Então vai ficar J igual 1000 vezes 10, 10.000, vezes
0,1. Aí, pessoal, eu tenho que souber bastante de números com vírgula. Então, 10.000 vezes 0,1 vai ser 1.000. Porém, o que acontece? Muitas pessoas têm dificuldade em fazer contas quando tem números com vírgula. Então, nesse caso aqui, olha para vocês verem. No início da conta, eu já fiz uma divisão, onde eu dividi 10 por 1.000. Aí o que acontece? Eu faço esse cálculo. E aqui, aqui que eu fiz, eu não precisei fazer isso, essa divisão. A divisão só sai lá no resultado final. Então fica o quê? Muito mais fácil, muito mais simples de fazer. Eu mesmo, particularmente, prefiro dessa forma. E aí, pessoal, vocês preferem o que está em amarelo ou lá embaixo? O de amarelo. Muito. A divisão é o último caso, né? Muito mais prático. E eu não vou usar números com vírgula com muita facilidade. Agora, toda vez que eu usar apenas o JCit, 99% dos casos eu vou usar vírgula. Aí se eu tiver dificuldade com vírgula, aí complicou. Ó, então eu tenho aqui JCit, que é o mesmo JCit sobre 100, que eu mostrei agora. Nós temos a fórmula do montante. Montante é igual juro mais capital. Montante é igual CIT mais capital. CIT mais capital. Eu particularmente, eu não faço isso. Eu prefiro fazer o JCit sobre 100 e depois fazer o M igual J mais C. Porque esse aqui, ele pode me confundir a minha cabeça e fazer coisa errada. E esse aqui também. Ó. Qual o montante, ó, ele não falou valor, de um capital de R$ 1.000 aplicado à taxa de juros de 10% ao mês pelo prazo de 2 anos. Então, vamos lá. Montante é o que eu estou querendo. Qual que é o meu capital? Qual que é, pessoal? R$ 1.000. 1.000. 1.000. Qual que é o meu tempo? 2 anos. 2 anos equivale a quantos meses? 24. Então, é 24 meses. E taxa? É de quanto? 10%. Ao ano. Aí, pessoal, olha o que aconteceu. A taxa está ao ano. Ó. E o tempo ao ano. E aqui, sem ler a questão, eu coloquei a palavra o quê? Meses. Se aqui é ano, aqui é ano, aqui eu posso pôr meses? Tem que ser ano, né? Tem que ser ano também, então eu fiz errado. Então é 2 anos. Se ele fosse meses, aí sim. E qual que é a taxa? 10% ao ano. Ao mês é AM, ao mês. Ao trimestre, AT. Ao semestre, AS. E assim por diante. Então agora eu vou calcular a fórmula. Ó, J igual
J City sobre 100. Então, primeiro eu vou calcular o juro, né? Porque eu não sei ele ainda. Então vai ser assim, quer ver? Quanto que é o meu capital? 1.000. 1.000. Deixa eu aumentar aqui a letra aqui, fica mais fácil. Tá muito pequenininha para vocês verem. Então vai ser 1.000. Quanto que é a minha taxa? 10% ao ano. É. Qual que é o meu tempo? 2 anos. 2 anos. Tudo sobre 100. E para facilitar, quantos zeros que tem o 1.000? 3. E o 100? 2. Eu posso vir aqui, ó, vou repetir aqui, ó, quer ver? Eu vou cortar 2 zeros de cima e os 2 zeros de baixo. Então, o que que sobrou? 10 vezes 10 vezes 2. Quanto que é 10 vezes 10? Quanto é, pessoal? 100. 100 vezes 2. 200. Então, qual que é o meu juros? R$ 200. Terminei? Não. A questão me pergunta, que eu quero saber qual é o montante. Então, eu vou vir aqui, ó. Montante é igual capital mais juros. Montante que eu estou querendo. Quanto que é meu capital? 1.000. 1.000. Mais qual que é o meu juros? 200, É o né? 200? Isso. Então, montante é igual 1.000 mais 200. 1.200. Então, qual que vai ser meu montante? 1.200. Então, eu vou investir 1.000. Olha para você ver. Na questão anterior, 1.000 com 10% ao mês de juro por um período de 10 meses, eu vou receber 1.000 de juro. R$ 1.000 investido por 2 anos, com juros de 10% ao ano, ele vai render de juro R$ 200. Eu entrei com 1.000 e vou sair com 1.200. Então, esse é o meu valor do meu montante. Alguma dúvida, pessoal? A próxima questão é montante, é dinheiro também. Então, para facilitar, eu vou pegar aqui tudo, ó. Eu vou até aumentar aqui para ficar mais fácil. Qual o valor que levantou a mão pode falar?
Professor, então no caso aí, quando é ao ano, cada ano eu tenho 10% de juros só que eu E, ganho? uhum, dinheirão, hein? Agora eu entendi. Então o que acontece? Ao mês ele vai render juros todo mês. Ao bimestre ele vai render juros todo bimestre. Ao ano ele vai movimentar dinheiro apenas uma vez ao ano. Então aqui ó, qual o valor de um capital? Opa, aqui já não tem capital. Eu já não sei o valor do capital. Ah, há uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Então vai ser 2% AM ao mês. Rendeu depois de um ano 240 de juros. Opa, aqui eu já sei o meu juros. Então, o meu juros é 240. Ele quer saber o capital. Então, o que mudou aqui? Na questão anterior, eu calculei o J, agora eu vou calcular o C. Então, quanto que é o meu juro? Quanto que é o meu juro, pessoal? 2%, Deixa eu só apagar aqui, só por... 2%. Eu vou apagar aqui, fica mais fácil, ó. Ó. Então, ó, o J é 240 igual capital que eu estou querendo. Qual que é rendeu depois de um ano. Então aqui é um ano, que eu esqueci de colocar. Beleza. O capital que eu estou querendo. Qual que é a minha taxa? Qual que é a minha taxa, pessoal? 2%. 2%. E qual que é o meu tempo? Um ano. Um ano. Só que vocês perceberam que eu coloquei a taxa ao mês. Então eu tenho que pôr o tempo ao quê? 12 meses. Um ano é quantos meses? 12. 12. Isso tudo dividido por 100. Olha como é que ficou a conta. O que eu vou fazer? Você lembra que na aula passada nós fizemos, a última aula nossa ao vivo, nós fizemos regra de 3? Qual o número que eu divido 240 que dá 240? Qual o número que eu divido 240 que dá 240? Qual que é, pessoal? Pessoal, qual o número que eu divido por ele que dá ele? Um. Isso mesmo. Então, 240 dividido por 1 é igual a 240. O que eu vou fazer agora? Multiplicação cruzada. Lembra que eu falei?
primeiro termo com o terceiro, o segundo com o quarto. Então, deixa eu só organizar aqui. Isso aqui eu vou apagar, isso aqui fica mais fácil, ó. Então vai ser primeiro com o quarto e o segundo com o terceiro. Qual que é o meu primeiro termo? 240. 240 vezes. Qual que é o meu quarto termo? 100. 100. Igual. Qual que é o meu primeiro termo? Ou meu segundo termo? Qual que é, pessoal? Meu segundo termo. O capital vezes 2 vezes Não, 12? não. Não, O não. primeiro termo é o O primeiro termo é o 240. 240. O quarto Uhum. termo é O o quarto 100. termo é o 100. E o E o segundo E termo? terceiro o é segundo 1. termo? 1. 1 1 vezes vezes o. vezes. Qual que é o meu terceiro termo? C C vezes 2 vezes 12. Agora, quanto que é 240 vezes 100? 24.000. Vamos ver? 24. 24. Quantos zeros tem um 240? 1. E o 100? 2. 1 mais 2? 3. 24.000, isso mesmo. 1 vezes C? 1. Quanto que é 1 vezes C? É 1 ou um C? C. Ou um C. C ou um C. Mas como nós não vamos fazer essas coisas, vamos deixar é C. C vezes 2, 2C? 2C vezes 24, ou 2C vezes 12, 24C. 24C. C igual. O 240 que está sozinho fica na parte de cima. E o que está acompanhado, o C, fica na parte de De baixo. qual que fica na parte de cima? 240. Não, 24.000, né? É 24.000. E qual que fica na parte de baixo? 24C. 24, porque o C tá ali já, né? Ó, o C já tá aqui, ó. Então eu não vou pôr ele aqui, não. Agora, pergunta final. C igual. Quanto que é 24 dividido por 24? 1. 1. Quantos zeros tem que sobrou aqui? 3. 3 zeros. Então, 1, 2, 3. Qual que é o meu capital? 1.000. Então, o valor aplicado a uma taxa de juros de 2% ao mês rendeu depois de um ano R$ 240 de juros. Então, qual que é o meu capital? R$ 1.000. Isso mesmo. Alguma pergunta, pessoal? Não. Atividade bem tranquila?
De início a gente olha e fica com medo, depois parece que é tranquilo. Não, é tranquilo. Então, pessoal, eu vou parar aqui a gravação.